E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, estou aqui para mais um vídeo exclusivo aqui no canal, onde eu vou comentar 3 temas muito importantes. O primeiro, eu gostaria mesmo de dizer que muitos jornalistas e analistas dedicados à cobertura política acabaram induzidos a um grande erro através das pesquisas de opinião pública em Portugal. Eu aqui também assumo que fui induzido porque as pesquisas, eu costumo acreditar nos estatísticos, né, porque são profissionais, normalmente eles são sérios, mas me parece que nem todos são tão sérios quanto deveriam ser. E as pesquisas de opinião pública de Portugal, depois é que eu fui ter conhecimento que estão sendo feitas apenas ao telefone, e isso não é segurança para ninguém, apontavam para uma eleição, uma disputa eleitoral nas legislativas extremamente acirradas, né? Então, isso não aconteceu, o PS venceu com maioria absoluta, e agora temos uma nova realidade política em Portugal. Para o pessoal no Brasil, eu gostaria de dizer que apesar de ser PS, Partido Socialista, o PS de Portugal está muito mais para PSDB do que para um Partido Comunista da Rússia. Assim, pega extremos assim, bem grandes para que vocês entendam. E o PS é um partido quase neoliberal, assim, porque não existe quase, né? Na verdade é um partido neoliberal, mas que tem freios da própria sociedade, que tem uma certa consciência política interessante e que depositou nele essa confiança nas urnas, porque também houve uma baixa abstenção, ao contrário do que todos os institutos de pesquisa estavam apontando, que também provocou um erro de análise de uma série de pessoas, inclusive a minha. Mas não sou perfeito e a análise é com base naquilo que está sendo noticiado, aquilo que está pulsante, não é? A gente tenta somente trazer uma visão paralela ou um outro ângulo para que não sejamos apenas uma caixa de ressonância naquilo que muitas vezes é colocado como propaganda. E foi o que aconteceu, uma propaganda para favorecer a direita, através dos institutos de pesquisa, mas que não colou. O PS ganhou com maioria absoluta, tem muitos desafios lá em Portugal, desafios que vão desde o próprio crescimento da extrema-direita, o discurso de ódio, o discurso de racismo, o preconceito, isso tudo vai crescer bastante, porque a bancada de extrema-direita cresceu de maneira, para o que era, né? Cresceu de maneira preocupante, inclusive, e o PS vai ter desafios na economia, principalmente, não só na economia interna, como também na macroeconomia. Então, esse é o cenário inicial para que possamos apontar os caminhos das próximas análises sobre Portugal. Vamos agora mudar para Guiné-Bissau. Lá na Guiné-Bissau aconteceu na Bahia, né, o estado que eu nasci no Brasil, a gente chama de bafafá, assim, uma coisa bem... uma confusão, como diriam os angolanos. E a imprensa do mundo todo mundo preocupado, mais um golpe na África Ocidental. Eu quero dizer o seguinte, na África Ocidental os golpes começaram na Guiné-Bissau. Esse governo que está aí com Sissoko e Nuno Nabian, ele é fruto do apadrinhamento das Nações Unidas, de um golpe, porque eu estava presente na Guiné-Bissau e vi que a eleição tinha sido ganha pelo PAIGC. Então, uma pessoa que faz isso, como é o caso aí de Sissoko e outros coadjuvantes, não é, que estão no entorno dele, não me surpreendeu que esse golpe tenha sido uma grande armação, uma grande mentira, uma nova facada do Bolsonaro, não é? Porque isso não existiu. Esse golpe foi uma armação do próprio Sissoko. Lamentavelmente, pessoas morreram em mais uma brincadeira do Sissoko. E se houvesse uma investigação séria, iria apontar para este caminho. Eu falo isso sem medo mesmo, porque eu conheço o modus operandi. Trata-se de uma pessoa de extrema periculosidade que assumiu a presidência da República com aval do Guterres das Nações Unidas, que no início disse que não iria aceitar golpes e acabou depois
fazendo um arrumadinho ali, fugiu, tirou a imagem dele de cena e jogou a CDAO, que é totalmente, a CDAO naquela região ali, da África Ocidental, é totalmente cooptada pelo padrinho do Sissoko, que é o presidente Macky Sall do Senegal. Então, aquilo é um escritório de extensão de golpes. Eles só fazem mesmo emitir notinhas de preocupação, de que o militar precisa voltar aos quartéis, como foi no caso de ontem. Ninguém sabe quem são os militares, quem mandou, por que queriam um golpe, nada disso. Tudo pela garganta do Sissoko, uma pessoa com credibilidade zero e que a população da Guiné-Bissau sabe muito bem quem é. As brigas dele com o Nuno Nabian sobre um avião que está supostamente cheio de armas ou de drogas, acabou. Sumiu do mapa, ninguém vai comentar mais, porque agora é o golpe que não deu certo, que é a grande notícia. Então a Guiné-Bissau mergulha em mais uma crise, dessa vez a crise moral de um presidente da República que assumiu o cargo através de um golpe, de um governo que não foi eleito e que foi colocado pela força das armas, e é lamentável que aquele país, que foi o embrião de grandes momentos da política no continente africano, através de Amílcar Cabral, tenha mergulhado nessa vergonhosa representatividade. Então, sobre Guiné-Bissau, era isso que eu gostaria de falar. Vamos falar agora um pouco sobre Rússia, NATO e União Europeia. Como todos sabemos, não vai haver guerra, e essa tensão na Ucrânia, que tem sido artificialmente estimulada pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, o Reino Unido que é devedor da União Europeia e saiu através daquele Brexit que todo mundo conhece, tenta passar o calote provocando uma guerra na Europa, né, para daí pintar como grande, impor condições, entre elas o não pagamento de uma dívida. Que beleza, né, esse golpe. Mas não colou a Alemanha, França, Itália e outros países, inclusive a própria Ucrânia. Ninguém quer uma guerra, a Rússia não quer uma guerra, ela reforça, claro, militarmente as suas fronteiras, porque o acordo verbal entre a NATO e a Rússia não foi cumprido. As fronteiras e países fronteiriços estão sendo ocupados pela NATO, e a Rússia não é boba nem nada, sabe que a qualquer momento ela poderia ser invadida, reforçou as fronteiras e está costurando também diplomaticamente essa proteção para evitar um mal maior. A Europa não quer guerra, o povo europeu não quer guerra. Eu já havia falado isso no meu comentário anterior, em outros comentários, em outras análises. Não sou eu apenas que falo isso, muitos outros analistas seguem este mesmo caminho, e a China está de olho. Se houver problema entre Rússia e Ucrânia e NATO, né, ali pela Ucrânia, o que é que vai acontecer? A China vai pegar o gás russo, é bom para a China. Se não houver, aí a China também leva vantagem, porque a Alemanha será favorecida pelo gás russo, e o projeto Eurásia ele se solidifica de uma maneira realmente gigantesca para esse momento de retomada econômica pós-pandemia que todos estão vislumbrando. Então, esses são os 3 temas que eu gostaria de comentar. Falei aqui para vocês sobre Portugal, Guiné-Bissau e o fim da tensão Rússia-Ucrânia. Claro que não é o fim, mas vocês entendem muito bem, pelo menos desse capítulo da tensão Rússia, Ucrânia, NATO, Estados Unidos no continente europeu. Um grande abraço e até o próximo vídeo com novas análises. Até lá!